E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, de um Grêmio que vai terminar o Campeonato Brasileiro, tentar fazer da melhor forma, faltando 6 rodadas, um Grêmio diferente. Mas a pergunta que todos querem e todos me pedem pelas redes sociais é: o que aconteceu com o Grêmio e o que mudou com o Grêmio? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar desde o início. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Preste atenção nesta incrível oportunidade. Se você está precisando de uma renda extra ou de uma nova renda principal que pode superar R$ 4.000, aprenda a trabalhar home office na segurança da sua casa no link que está no primeiro comentário. Clique neste comentário e receba esse passo a passo para entender tudo sobre esse trabalho e sobre esta oportunidade. Nada mirabolante, trabalho sério e honesto. É só clicar no link que você vai conhecer. Gente, eu sei que o Grêmio joga com o Curitiba hoje e eu sei também que a atenção das pessoas todas, tudo que diz respeito ao Grêmio está muito vinculado às questões envolvendo a Copa do Brasil, que é lá em março. Agora é 28 de fevereiro, 7 de março. E as pessoas me perguntam muito: César, o que aconteceu? Por que o Grêmio ganhou e por que o Grêmio perdeu? Todo mundo faz essa ponderação. E eu quero buscar um pouquinho na história para que a gente converse e vocês entendam também como funcionou. O Grêmio viveu uma grande dificuldade política no rompimento e naquela disputa entre Fábio Koff e Paulo Odoni, lá no ano, que culminou com a vitória do Paulo Odoni no ano de 2000, final de 2012 e o início do ano de 2013. E naquele momento, quando o Fábio Koff assume, ele coloca Rui Costa como o gestor do departamento de futebol, o executivo de futebol. Mas o Rui tinha um conhecimento muito grande do ambiente do Grêmio, porque já havia sido diretor de futebol. Naquele momento o Grêmio usa duas linhas. Uma linha: nós vamos fazer um grande investimento para tentar montar um time campeão, e o Grêmio contrata e gasta bastante, e um grande investimento para voltar a ter categoria de base. E o Grêmio faz isso. Não ganha no campo, mas deixa um legado gigante nas categorias de base. Passa o ano de 13, vocês lembram bem, o time do Grêmio era muito caro. Vem o ano de 14, e aí vem Romildo Bolzan, no ano de 15. No ano de 2015, o Grêmio, com aquela base toda do investimento, ainda com um departamento de futebol comandado por um cara que conhecia muito o Grêmio, que era o Rui Costa. O Grêmio começa a arrumar para aquela organização um time já feito, recheado por jogadores da base, contratações pontuais e diminuição drástica no custo. E olha que legal. O Grêmio, no ano de 2015, se aproxima dos 6 milhões de custo. 6 milhões. Manda embora muitos jogadores: Dudu, Barcos, Marcelo Moreno, Alan Ruiz, Zé Roberto, Rodolfo. O Grêmio se desfaz daquele time caro e passa a investir em categoria de base. Tudo sob a tutela de um presidente, no caso Romildo Bolzan, já dizendo o seguinte: nós vamos construir história aqui, e com o Rui Costa com todo o conhecimento dessa estrutura que ele havia montado na base, já entendendo os talentos que começaram a surgir de 2013 para cá, e a coisa começa a caminhar. E aí dentro deste processo, o Grêmio começa a evoluir. No ano de 2015, para você ter uma ideia, o Grêmio tinha Roger no comando, o Filipão já havia saído com dificuldades, e é sempre bom a gente pontuar: o treinador é uma peça da estrutura, uma pequena peça, que muitas vezes ele é modificado. Assim como um jogador aqui, um jogador ali, a estrutura do clube está sempre acima disso. O projeto está sempre acima disso. E ali, o Grêmio com o Roger, como eu estava falando, em 2015, o Grêmio é terceiro no Brasileiro com 68 pontos. E com a clara ideia de que a qualquer momento aquele time ia desabrochar de tal maneira que seria campeão. E veio o ano de 2016. No ano de 2016, ainda com o Roger, ainda com o Rui, mas com a pressão dos resultados, o Grêmio acabou cedendo a essa pressão. Demitiu o Rui, demitiu o Roger,
trouxe o Renato. E em cima deste trabalho, desta construção de trabalho, que era óbvio que tinha pé e cabeça, a coisa desabrochou. Também pela mudança, muitas vezes, de peças que estavam cansadas. Não cansadas da relação, da pressão. Qualquer derrota o Rui era ocupado, qualquer derrota o Roger era ocupado. E aí, a coisa é assim, futebol. Como está acontecendo agora, mas a gente vai chegar aí. E o Grêmio ganha, lá em 2016, com uma estrutura montada em 13, 14 e 15. Jogadores como o Jeromel, como o Maicon, foram contratados bem antes disso. O Grêmio foi continuidade. A categoria de base que eu citei já começava a trazer. Já havia trazido nesse momento o Wallace, já havia trazido o Lua, já havia trazido o Everton, e a coisa começa, o Pedro Rocha, e a coisa começava a acontecer. A coisa começava a acontecer. Por quê? Porque nesses investimentos, tu não planta uma florzinha aqui para colher aqui. Tu planta essa florzinha aqui para colher 3 anos depois, 4, 5, 6 muitas vezes. E assim foi a construção. Veio o ano de 17, um Grêmio já campeão, com valorização do seu próprio plantel, a folha passa a 7 milhões. Ou seja, um acréscimo que é relativamente pequeno. E vem a Libertadores. E vem a Libertadores e o Grêmio faz mais investimentos no ano de 18, com 9 milhões de folha. Aí nós já estamos falando de 50% mais do que o time de 16. 50%, era 6 milhões e 16, eu estou falando do início do ano. Não é, isso aqui não é para cobrar, não é isso, é só para dar uma ideia de como funcionam essas coisas. Aí a gente chega em 9 milhões lá em 18. Mas lá em 18 tu já não tinha tantas plantas, tu já tinha mais contratação desregrada, tu já tinha um outro processo. E vem 19. E o 19 começa com 9 milhões e meio e vai aumentando ao longo da temporada, em cima de contratações um pouco fora da curva, e o Grêmio muda um pouco a sua maneira, chegando lá no final de 2019 a 12 milhões. Neste período de 19 para cá, passou a 13, voltou a 12, vamos falar em 12 milhões, ou seja, o dobro de 2016. E mais do que isso, em cima de uma outra linha, aquela linha de construção de jogadores que queriam legado, que não eram tão conhecidos. Vou pegar o exemplo. Quando o Fábio Koff pensou o time de 2013, que ele fez aqueles altos investimentos, a ideia era um time pronto. Um time pronto, de jogadores prontos que viessem aqui para montar um time para tentar conquistar um título. Essa era a ideia. Por isso o alto investimento, muitas vezes no Dida, no próprio Cris, e muitos jogadores que até não deram certo, e não é essa discussão do que deu certo, que deu errado. Mas o conceito era aquele. Montamos um time pronto para tentar ganhar o campeonato. E ao mesmo tempo, construímos um trabalho de base para fazer essa transição, que foi perfeitamente feita entre o trabalho de Fábio Koff e o trabalho de Romildo Bolzan, que deram sequência a essa inteligência que tinha nome, que foi Rui Costa, que foi o executor desse processo. E a partir daí, o Grêmio virou o que virou. Só que de lá para cá, o Grêmio perdeu esse centro. E entregou ao empirismo as indicações. E o Grêmio hoje contrata sem muitas vezes entender o que quer. Por exemplo, existem jogadores aqui que a gente sabe que hoje não vão dar nada para o Grêmio. Quando o Jeromel foi contratado, ninguém sabia quem era Jeromel. Quando o Maicon foi contratado, o Maicon tinha uma ambição. Quando o Kahneman foi contratado como uma peça pontual. Quando o próprio Cortez foi contratado um pouco depois, ele também foi contratado como um jogador que queria muito alguma coisa. E assim as construções do Grêmio foram feitas. Só que o Grêmio perdeu um pouco o fio da meada. E em cima dessa realidade é que a gente pode analisar hoje e dizer o seguinte: está na hora de voltar a dar 2 passinhos para trás. 2 passinhos para trás para tentar entender o que a gente quer. A gente quer lá o time de 13, que faz o investimento, tenta montar um time para ser campeão. Será que foi isso que o Grêmio pensou? Ou nós queremos continuar o nosso trabalho de contrabalançar bem o investimento do projeto que foi feito em categoria de base, porque a gente sabe que o Grêmio continua investindo em categoria de base. Só que a gente sabe também que a forma de utilização desses meninos não é programada, muito menos em cima de processo.
Ela é muito de acordo com a necessidade. E assim não funciona. E assim não funciona, a gente sabe, historicamente é assim. Então, dentro dessa posição é que me parece importante. Portanto, quando a gente faz uma análise histórica do que aconteceu, a gente consegue pelo menos compreender, isso aqui podia ter sido melhor. E não está aqui, olha, eu não tenho nenhum interesse, nada de tentar criticar ou não alguém. Eu só quero fazer um levantamento disso para que a gente faça a compreensão de como as coisas se movimentam e como é um processo, muitas vezes, de projeto. Porque eu não acho errado tu montar um time caro para tentar ganhar campeonato naquele ano. É uma ideia. Fábio Koff teve essa ideia. Fábio Koff é o maior dirigente de todos os tempos, o dirigente que mudou o Grêmio de tamanho. Ele pensou isso. E eu não, quem sou eu para dizer que o Fábio Koff errou? Eu não acho isso. O que eu acho é que era definido isso. Era um projeto para tentar ganhar e um projeto para começar a construir. Essa construção é incrível, mas essa construção ela foi gerar frutos lá em final de 15, em meio de 15, lá em 16, lá em 17, que foi quando esses meninos começaram a aparecer. E aí é que a gente começa a pensar e a entender como funcionam essas situações. Hoje, e aí já é opinião, o Grêmio precisa dar 2 passos para trás. O Grêmio tem que gastar menos no futebol. O Grêmio tem que voltar a ter processo nas categorias de base, sobretudo na utilização. E mais do que isso, o Grêmio não pode perder por empirismo, que é isso que fez com que o Grêmio gastasse muito dinheiro em alguns jogadores que não deram legado. Me parece que é por aí. Se as pessoas me perguntam muito, demorei aqui no vídeo, mas acho que vale a pena. A gente tem que compreender, entender e mais do que isso, para fazer uma análise mais aprofundada disso, a gente precisa conhecer um pouco mais da história. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.